Superficialidades e superestimulação. Duas palavras aqui chatinhas que começam com S, mas que fazem parte do nosso dia a dia. Hoje é essa conversa. Vamos lá? Vamos conversar? Esse tema surgiu, eu sempre trago para vocês insights que eu tenho aqui no dia a dia, coisas que eu estou estudando, livros que eu estou lendo, né? E esse tema veio a pedido de uma pessoa que está aqui no canal, que assistiu alguns vídeos e deixou um comentário. Deixar até um abraço para ela, para Jéssica Santana. A Jéssica deixou um comentário recente, num dos primeiros vídeos que a gente gravou aqui no canal. Fiquei muito feliz de ver que conteúdo que a gente começou há meses atrás ainda está conectando pessoas, né? E a Jéssica fala no comentário dela que como é difícil a gente se conectar de verdade com as pessoas, construir relações realmente complexas, né, duradouras, que vão além da superfície, além da superficialidade. E ela cita que ela tem dificuldade de construir essas relações, que as pessoas não querem, só querem conversar de amenidades, superficialidades, e me pediu para falar mais sobre isso. Então, hoje a gente vai conversar sobre isso, porque eu tenho certeza que a Jéssica não está sozinha, né, nisso. A gente está por aqui, e você que está aqui no canal, porque você está buscando conversas mais profundas, está pensando de forma mais complexa e não encontra muitas vezes eco no seu grupo, né, nas amizades, enfim. E aí a gente vem buscar outras pessoas que também tenham pensamentos complexos para a gente debater, conversar, construir juntos outros pensamentos, né? Como diria aí os filósofos, se eu não me engano, foi Platão, que falava que o diálogo ele realmente acontece quando as duas pessoas entram numa conversa dispostas mesmo a ouvir e aprender e sair dessa conversa com algo novo, construído a partir dali. Senão não é diálogo, né? Então que seja assim, que esse seja um canal de diálogo. Mas Jéssica, o que eu quero te dizer? A ideia de construir esse canal foi justamente a partir dessa mesma sensação que você tem. Eu sempre tive conversas muito profundas, tenho a sorte de ter bons amigos que, assim como eu, gostam de filosofar e analisar as coisas, as vírgulas, a vida. E eu tenho uma filha, já adulta, minha filha está com 26 anos hoje, e a gente também sempre teve conversas muito profundas. Então, a gente assistia um vídeo e a gente discutia aquele filme, a gente ia para o cinema e a gente conversava muito, nas coisas que aconteciam à nossa volta, a gente tentava entender comportamento, porquê das pessoas, o que estava por trás da fala da pessoa, qual era a sensação que aquilo nos causava, enfim. A gente sempre teve um olhar de análise e de não julgamento, mas de compreensão além daquela fala, sabe? Realmente fazer. Talvez a terapia também ajudou as duas, né? Mas a gente sempre teve isso, sabe? Olha, vamos analisar isso aqui juntas. Por que você se sentiu assim quando a pessoa falou assado? A gente sempre fez construções muito complexas e de autoobservação. E aí, um belo dia, minha filha me fala, fez a mesma queixa que você. Mãe, como é difícil encontrar pessoas para ter conversas profundas. As pessoas não têm conversas profundas. São cada vez mais superficiais. E aí, Jéssica, e para você que está aqui com a gente também, eu vou te fazer uma pergunta aqui, um questionamento. Você não se conecta com ninguém que tenha conversas profundas e autoobservação? Ou você se conecta com menos pessoas do que você gostaria? Por quê que eu estou te dizendo isso? Porque a gente não vai, as pessoas não são iguais, né? Elas estão em momentos de vida diferentes, elas têm batalhas internas aí para lidar, além das tantas batalhas externas que nós temos no nosso dia. E também não é nem justo que a gente espere demais que as pessoas tenham isso para nos dar. Principalmente nos dias que nós temos hoje. Nós temos dias de superestimulação. Então, se a gente pensar que uma pessoa
em 2014 consumia, né, ou tomava decisões no seu dia, cerca de 1/10 das decisões que a gente toma hoje, sem pensar muito, porque todas são pequenas decisões, rolar um feed, dar um like, pedir um iFood, uma resposta que você vai dar, se ela vai ser mais ríspida ou mais gentil. O tempo todo o nosso cérebro está tomando decisões. Mas imagina que em pouco mais de 10 anos a gente teve um crescimento exponencial do número de decisões que a gente toma no nosso dia. Tudo isso porque nós temos muito mais estímulos, né, para quais a gente tem que decidir, resolver, responder. Se nós temos essa superestimulação o tempo todo, né, visualmente falando, com as redes sociais, o tempo todo a gente é inundado de informação, das múltiplas telas, porque então hoje a gente tem muitas vezes a TV, o tablet, o celular, tudo funcionando ao mesmo tempo, né? O fone de ouvido que está tocando um podcast aqui, o celular no Instagram e a TV ligada no Jornal da Tarde, sabe? A gente está o tempo todo recebendo múltiplos e infinitos estímulos, incontáveis estímulos, e fazendo com que o nosso cérebro o tempo todo trabalhe com isso. Dessa forma, a gente tem um funil aí, tá? Tem algum vídeo aqui no canal que a gente fala sobre isso, sobre a quantidade de informação, de bits que entram na nossa mente o tempo todo e como a gente só processa de forma consciente. Mas, assim, é uma quantidade muito pequena diante da inundação de informação que a gente recebe. Assim, é um super estímulo que tem também nos colocado em situações de supersensibilidade, em situações de irritabilidade, que mantém o nosso sistema simpático funcionando o tempo todo. Então, a gente está o tempo todo naquele modo de luta ou fuga, sabe? Então, a gente tem construído uma vida tão superestimulada que a gente está cansado o tempo todo. E aí, na hora que alguém vai conversar com a gente, talvez a gente não tenha energia, interesse, sabe? Ânimo, paciência e tantos outros substantivos que a gente pode trazer para a conversa para realmente dedicar tempo para o outro. A gente precisa estimular essa habilidade de ouvir e se concentrar. A gente perdeu a capacidade, inclusive, de focar. Então, nós não conversamos mais para ouvir o outro. A gente conversa muitas vezes, quando a gente dá um tempo para conversar com alguém, muitas vezes a gente está fazendo também na superestimulação, porque a gente está conversando com a pessoa e está aqui no celular, respondendo no WhatsApp. E você está respondendo um negócio no WhatsApp aqui, que você já perdeu o foco na pessoa que está ali falando, e ela está falando e ela te pede uma opinião e você já não sabe mais nem do que ela pediu opinião. Então, a gente está fazendo uma transformação na forma como a gente se relaciona e dessa forma, superestimulados, desfocados, concentrados o tempo todo no que está nos servindo, né? No que está vindo para a gente aqui de entretenimento, enfim, que a gente já não consegue mais se conectar genuinamente com as pessoas à nossa volta. A gente está criando isso, perdendo mesmo a habilidade, sabe? Nós estamos ficando inábeis, né? Inábeis, a gente não tem mais a habilidade de conversar, de realmente focar em um assunto ou de construir pensamentos complexos. Então, Jéssica, eu quero te dizer que tem pessoas dispostas, mas você não vai encontrar isso o tempo todo. Nós estamos ficando reféns desse tipo de circuitaria que é ativada na nossa mente com o superestímulo. Porque meio que a gente se acostuma mesmo, a gente muda a nossa plástica cerebral, né? O cérebro se adapta para receber aquela quantidade de sinapses, de processar aquela quantidade de bits e tal, que quando a gente está no momento
a gente fica entediado. Já reparou nisso? Cara, eu estava no cabeleireiro e tinha que lavar o cabelo ali, parecia que aqueles 10 minutos para lavar meu cabelo, eu estava assim, batendo a mão no negócio, porque parecia que eu tinha tanta coisa para fazer, responder de coisa no WhatsApp, mandar um e-mail e tal, que eu não estava disposta a simplesmente me permitir 5 minutos para relaxar naquele momento que tinha alguém cuidando de mim. Olha que coisa doida, não é mesmo? Então, todos nós estamos aí afetados, né, por atravessados, né, esse termo tem sido muito usado, né, por esse comportamento social, que é parte integrante dessa vida moderna e aceleradíssima que nós estamos vivendo. Então, o que eu posso fazer? Só tem que aceitar, agir? Não, não tem que aceitar. Vamos lá, o que a gente tem que fazer? Primeira coisa, tomar consciência dos superestímulos e tomar consciência de quanto eles são prejudiciais e a gente não está percebendo. Então, superestímulo causa estresse crônico, causa esquecimento, falta de memória, a gente perdendo a oportunidade de trabalhar com memória, porque a gente tem colocado tanta informação que a gente não processa, não tem tempo de processar. Se a gente não tem tempo de processar, muito menos de memorizar. O superestímulo está nos fazendo perder foco, está perdendo a capacidade de leitura, de pensamentos complexos, de escuta ativa, né? De construir empatia e relações genuínas com as outras pessoas. Então, se a gente tem consciência disso, qual é o próximo passo? Como que a gente também vai desmontando esse sistema de superestímulos? Como que eu posso fazer? Vamos do básico? Tirar as notificações do celular, colocar um limite de quantas horas a gente vai passar por dia em rede social ali, rolando feed, vendo coisas aleatórias. Se permitir ficar longe do celular quando estiver conversando com alguém. Fazendo isso, inclusive, deixando o celular longe de você. Mesmo quando você estiver sozinho e você vai assistir um filme, deixa o celular lá no quarto, você está na sala, assiste seu filme sem botar a mão no celular. Consegue fazer isso? Eu sei que tem gente que já está tendo palpitação só de pensar. A gente já mal consegue assistir mais filmes, né? Eu acho curioso que hoje a gente assiste filme como se fosse série. Se o filme for um longa, então leva uns 4 dias para conseguir assistir. Porque a gente já não tem mais paciência de ficar 2 horas para assistir um filme. Mas é justamente isso. E se acostumar com esse incômodo. Se você está incomodado porque você está longe do celular, o que está errado? Sabe? O incômodo ou você ter que pegar o celular o tempo todo. Então, invertendo essa ordem e aí fazendo isso primeiro com a gente, que é onde a gente realmente consegue mudar, né? Se nós quisermos, fazer essa pequena mudança com a gente e a gente passar, então, a levar isso para as outras pessoas à nossa volta. Levar momentos de qualidade, de escuta ativa, momentos de propor mesmo, conversas sobre um tema e não deixar a pessoa responder superficialmente, mas questioná-la de novo. Não, tá bacana, me fala mais sobre isso. Por que você sentiu assim? De onde veio esse pensamento? Sabe, começa a questionar. À medida que a pessoa perceber que você está realmente interessada nela, a tendência é que ela também se interesse mais por essa conversa. Então, esse é um caminho que pode ajudar nessa construção de conversas mais profundas. Outra coisa, Regi, não tem ninguém à minha volta que tem conversas profundas. Ninguém. Tá todo mundo zumbizando no celular e ninguém mais quer se conectar. Tá bom. Então, talvez faça sentido você ir buscar em lugares diferentes. Que tipo de comunidades, grupos, entidades, que tipo de locais, pessoas que pensam como você, que querem se conectar, que querem aprofundar em pensamentos, em conversas, estão?
Onde será que a gente encontra essas pessoas? Então, numa aula de filosofia, num grupo de leitura de livro, num curso específico de algum tema, onde a pessoa vai ter que dedicar horas para aprender sobre aquilo, sobre arte, sobre música, entende? Procure pessoas que estão querendo se aprofundar em algum tema. Porque se a pessoa está buscando se aprofundar em algum tema, talvez ela já entendeu isso, que a superficialidade não serve para ela. Então, isso pode ser uma boa sacada também. Entenda o que te interessa. Quais são os assuntos que você se interessa e que você gostaria de saber mais? Pode ser qualquer coisa, qualquer coisa. E encontre grupos assim, de pessoas como você, que se interessam por esse ou aquele assunto. E talvez aí você vá encontrando pares, né? Pessoas que estejam dispostas mesmo a ter conversas mais profundas, reais, conexões mais genuínas e se aprofundar em alguns assuntos, porque esse é um comportamento que a gente está perdendo. Então, volto a te dizer, a gente está aqui nesse canal para ter essa troca e entender como que a gente se melhora, né? Qual que é o nosso processo de autorresponsabilidade e autoliderança. Porque só à medida que a gente vai ficando mais responsável consigo mesmo, com a nossa evolução, vai tomando a liderança da nossa vida, a gente consegue, então, ir construindo outras habilidades, desfazendo alguns hábitos que sejam nocivos, construindo hábitos melhores, no nosso ritmo, se permitindo ser humana, né? Humano, humana, não é uma máquina, você não vai desenvolver hábitos super valiosos em 21 dias, isso é para a vida, não tenha pressa. E à medida que a gente vai se melhorando, a gente também vai conseguindo encontrar nas outras pessoas aquelas mesmas fagulhas que estavam dentro da gente, sabe? As mesmas centelhas que nos movem de interesses e paixões e, enfim, né? A gente gosto pela vida, pelos assuntos, e a gente vai ficando mais fácil encontrar essas pessoas à sua volta. Mas começa com você, começa sempre com a gente. A gente é o universo, sim, nós somos o universo que a gente consegue tocar com gentileza e mudar primariamente. É aqui que começa tudo. Depois, a gente vai repercutindo isso para as pessoas e para o mundo à nossa volta. Mas para isso a gente vai fazendo juntos, tá bom? Jéssica, eu amei que você participou aqui com a gente e quero convidar você que está aqui no canal, faça isso também, deixe seu comentário, quais são os seus desafios, o que você tem aí na sua vida que a gente pode juntos pensar e buscar alguns insights e de repente encontrar alguma ferramenta, algum caminho para que a gente também melhore aqui do nosso lado, né? Afinal de contas, assim, trocando de forma complexa, de forma genuína, a vida fica mais gostosa de ser vivida, não é mesmo? Com menos superestimulação, né? E menos superficialidade. Afinal de contas, não é à toa que esse canal, a gente chama essas editorias de eleve-se e profundidade, que é a editoria que a gente traz convidados para conversar, porque a gente está disposto mesmo a mergulhar profundo e a entender mais e a observar. E aí, cavando na nossa essência, entender quem somos e assim, melhorar o nosso dia, melhorar a qualidade dos nossos pensamentos, das nossas ações. Vamos juntos? Obrigado por você que ficou até aqui. E antes de sair, não esquece, deixa seu joinha aqui, deixa seu like, faz muita diferença pra gente. Assim a gente vai construindo essa comunidade de pessoas de pensamentos elevados juntos. Vamos?